Nem parei, tipo, no dia realmente foi muito corrido, mas ver aquilo tudo no palco foi muito gratificante, assim. Ver que, caraca, eu fiz pra 30 pessoas o figurino. Assim, foi muito especial. Foi muito legal. O Rei Meu representa muitas coisas, assim. E a gente, tipo, antigo, o Rei Meu Base antigo, a gente nunca teve oportunidade de fazer um figurino, de estar com um figurino, tipo, muito legal, muito bonito no palco. E é legal que a gente tá dando esse suporte, essa coisa pro Remil Base agora. Porque as coisas têm que melhorar, né, gente? Pro figurino, o mais complicado foi o tempo e a grana. Porque não ter recurso é uma coisa que faz com que as coisas elas fiquem mais difíceis. Porque a gente tem que arrumar formas de arrecadar fundo para poder fazer as coisas que a gente quer, sabe? Que a gente pensa. Então, para poder fazer os figurinos, a gente teve que primeiro arrumar a grana para poder comprar os tecidos e para depois disso a Fran fazer quase todos os figurinos da mostra. E sendo que cada coreografia tinha um figurino. Então, o mais complicado foi a grana e o tempo. Porque a gente teve que arrumar grana e aí fica sempre nessa correria de conseguir grana para poder fazer as coisas. E aí a gente consegue sempre muito perto das coisas que a gente vai fazer, né? E aí disso a Fran tinha que fazer todos os figurinos. E aí a gente era por volta de 70 pessoas, se eu não me engano. 60? Não lembro assim o número exato. Mas a Fran tinha que fazer o figurino de todo mundo quase. E mais de um figurino para cada pessoa. Porque muita gente dançava mais de uma coreografia. Então, a Fran tinha que fazer muita coisa. E aí, tipo, tem alguns figurinos que eles eram pra ser comprados. Alguns foram comprados. E a gente só arrumou algumas coisas, colou umas fitas, uns negócios. Mas muitas coisas também, tipo, não teve quando a gente foi comprar. Que a gente comprou algumas coisas em São Paulo. E aí, na hora que chegou lá, não tinha. E disso, a gente correu pros centros de fora. Andamos em todas as lojas procurando coisas parecidas de como a gente tinha pensado. E aí no dia da mostra a gente teve também que ir atrás de figurino, porque ainda faltava figurino, partes, né, de figurino, pra gente poder comprar pros alunos e tudo mais. Então foi correria também, bem correria. Eu sempre gostei de moda, foi uma coisa que eu sempre gostei. E foi uma coisa que me fez querer mais depois que eu entrasse no Remil, porque eu queria ter meu estilo, diferente. E eu comecei a querer fazer cursos de costura, cursos de moda, para ser diferente de todo mundo. Isso. E eu costuro já tem um tempinho. E acabei, tipo, depois de um tempo, assim, depois que eu fiz os cursos e tal, comecei a fazer eu acho que foi esse ano que eu comecei ano passado. Eu comecei a fazer os figurinos do Remil. O pessoal começou a querer que, tipo, eu e o Francisco ficassem mais por conta disso, porque a gente faz roupa pra gente, então a gente tem o nosso próprio estilo, a gente costura nossas próprias roupas. O processo do Entre Corpos foi uma coisa, tipo, não só minha e do Francisco, foi uma coisa muito em conjunto. As pessoas, tipo, os coreógrafos vinham, falavam com a gente sobre a ideia deles, o que era proposto, e a gente eles falavam o que eles queriam como figurino, e a gente só via como ia ficar harmônico, assim, porque a gente também queria que
tudo tivesse uma ligação. Tudo tivesse Tipo, a primeira coreografia tinha que ter um elemento, a segunda coreografia tinha que ter um elemento da primeira, que tinha que ter um elemento da terceira, pra ficar uma coisa, tipo, contínua e fazer sentido. A gente sempre buscava, tipo, colocar, por exemplo, a primeira começou, era preto, aí na outra tinha que ter preto, o vermelho, aí na outra tinha que ter vermelho. Aí, tipo, era assim. A gente pensou mais em questão disso pra fazer sentido. A gente não queria nada caro, não queria que ninguém tirasse do bolso, porque, tipo, a gente não tem dinheiro pra ficar tirando figurino. Tipo, cada um dá R$100 pra tirar o figurino, a gente não tem. Então, tipo, a gente pegou coisas que a gente tinha em casa também. Eu costurei algumas roupas do Base. Foi muito corrido. Eu tive, tipo, 2 semanas pra costurar tudo, porque o Thiago pirou a minha cabeça. Porque ele queria o figurino pro Base. Os figurinos foi bem corrido. Foi bem corrido. Então, eu gosto muito de moto, como eu falei e tudo mais. Então, por mim, trabalhar com os figurinos, roupas, pra mim é muito gratificante. Tipo, meio que dar essa função pra mim, eu acho muito importante e tudo mais. Foi trabalhoso, porque, tipo, tem que pensar, ao mesmo tempo que tem que pensar, tipo, numa roupa que seja muito bonita, tipo, tem que chamar atenção, ao mesmo tempo tem que pensar num conceito por trás dessa roupa, ao mesmo tempo tem que ser uma coisa barata, porque a gente não tem muito dinheiro. E, tipo, pensar nisso tudo, nossa, é muito difícil. Porque eu quero fazer uma roupa bafônica. Ao mesmo tempo, vamos segurar, não podemos fazer tanto isso. Aí a gente dá uma diminuída. Eu falo assim, a gente consegue fazer um cadinho mais isso. Vamos fazer um cadinho e colocar uma coisa maior. Aí já dá um tchan a mais. Mesmo que a gente não vai fazer o figurino, porque a minha irmã que fez o figurino e tudo mais. Ela costurou, fez na correria. E a gente vai meio que, mesmo que ninguém tem dinheiro, a gente meio que corre atrás. Aí, igual todo mundo, da coreografia do Lucas. Não tinha como fazer um outro figurino. Então a gente pensou assim, vamos usar uns tons pastéis, alguma coisa laranja e tudo mais. Vamos pegar só porque todo mundo tem e vamos montar. E deu muito certo. Tipo de... Cada um ficou num... Como que fala? Esqueci a palavra. Na paleta, exatamente. Cada um ficou na paleta certa. O figurino ficou muito bonito, mesmo que não costurou, a gente conseguiu roupas de outras pessoas, ficou muito bonito, tipo, ficou no conceito que ele tava querendo. Tipo assim, por ver, eu fico feliz por isso. Tipo, ajudei, tudo mais. Eu gosto. Basicamente eu gosto bastante. A coisa mais difícil no cenário foi como executar. Porque a ideia, ela apareceu na minha cabeça durante o processo, assim, de criação da mostra, do roteiro e tudo mais. Só que a gente não sabia em como a gente poderia fazer esse cenário, porque a gente não tinha recurso pra poder fazer, tipo assim, recurso pra gente destinar, pra gente poder mandar alguém produzir o nosso cenário de uma forma que fosse da que a gente queria e tudo mais. Então a gente tinha que arrumar maneiras e formas diferentes e que não fossem tão caras pra gente poder produzir um cenário. O nosso cenário era pra ser bem maior do que aquilo, porque eu queria que tivesse no mínimo 3 postes. E aí, quando eu conversei com o Francisco, porque o Francisco foi quem pensou em tudo. Eu só, tipo assim, dei ideia. Falei, Francisco, precisamos... Eu pensei nisso. Eu queria que fosse passado numa rua e tudo mais, tudo mais. Tivesse fios, tivesse igual fosse uma rua mesmo. E aí o Francisco pegou e começou a pensar maneiras sobre como executar esse cenário e que fosse fácil pra poder fazer. Porque como também a gente não tinha um local no centro pra poder produzir esse cenário antes e deixar ele já todo prontinho e chegar no dia do teatro só colocar as coisas no lugar, a gente tinha que produzir inteiro no dia da mostra. E aí a gente produziu ele todo de manhã, assim.
E aí o Francisco só falou, ó, preciso disso, 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 compra pra mim. E aí o Francisco ficou a manhã inteira só montando o cenário. E aí ficou mais umas pessoas também ajudando ele, o Gilberto ajudou ele também. Mas o mais difícil foi arrumar uma maneira de como executar o nosso cenário. Pra mim, o cenário é sempre um desafio. Nossa Deus. O Thiago, pelo amor de Deus, ele joga a bomba e deixa assim, e deixa pra gente pensar no cenário. No ano passado, do Ubuntu, o cenário foi bem mais de boas, porque era mais papelão, então era mais fácil de achar e pintar. Foi trabalhoso? Muito. Pra conseguir até o último dia, a gente não sabia se ia dar certo a estrutura, né? Eu só falo assim, só acredita que vai dar certo. E dá certo, da mesma forma, igual pra fazer o poste. Pra mim o mais difícil foi fazer o poste. Porque a gente tava pensando de como que ia fazer, de como tinha que ser fácil e tinha que ser, tipo, a gente não tem muito dinheiro. Então tem que ser uma coisa barata e que seja bonita, que represente aquilo que o espetáculo quer. Então pra mim foi bem difícil esse. Porque ainda mais no palco. Pô, como que eu vou colocar um poste e dentro do palco? Como que ele vai segurar? Aí meio que o Gilberto, nossa, ele é um anjo. Porque ele ajuda muito. Naquele dia, no momento eu não sabia, ele meio que deu a ideia de pendurar o arame assim, deixou o poste firme e tudo mais. É só isso. Até o momento eu não sabia se ia dar certo. No dia deu. Então é basicamente isso. Porque o cenário, pra mim, é sempre desafiador pra fazer. A sopa pra mim é mais de boa porque eu gosto muito de moda. Então eu meio que estudo pra isso, tudo mais, pra entender o estilo, a ideia do palco, a ideia do estilo de roupa de cima do palco, a vestimenta, tudo e mais. O cenário pra mim que eu estudo ao mesmo tempo, não. Eu meio que, tipo assim, tento me virar nos 30 para entender tudo, o que vai ficar bonito, como que vai ser a visão, tem que passar a ideia de... Igual, a ideia foi rua. Tinha que passar uma ideia de rua, então a gente meio que tinha que pensar dos fios, no postes, nas sacolas, o tênis pendurado, normalmente sempre tem nas favelas e tudo mais. Um tênis pendurado, nas sacolas, os pneus. Foi meio que isso. Pra mim foi o mais difícil formar o cenário mesmo.